Dois projetos de lei se encontram nesse momento em tramitação no Congresso Nacional e eles são importantes de serem analisados porque revelam exatamente em que ponto nós nos encontramos da escalada do golpismo no Brasil. Então, por exemplo, nós estamos referindo aqui exatamente ao projeto de lei 2418, 2418, de José de Medeiros, do Podemos, e também ao projeto de lei 2496, de Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Esses dois projetos de lei, eles são muito importantes porque eles revelam uma política que se relaciona com o fechamento total do regime, a partir das leis que foram colocadas em pé pelo próprio governo do PT, nós fomos avançando no fechamento do regime e agora temos esses dois projetos de leis que são gravíssimos. O projeto de lei 2418 do senhor Medeiros, do Podemos, que é um dos deputados mais próximos ao juiz Sérgio Moro, ele busca modificar a lei da internet, aprovada por Dilma em 2014, no artigo 21, principalmente em um ponto fundamental, em que os crimes na internet, que durante o governo Dilma se abriu mão, ou se abriu a possibilidade de que eles fossem investigados de maneira profunda, dando amplos poderes para as polícias. Agora, nesse novo projeto de lei do senhor Medeiros, se coloca um item fundamental que se relaciona fundamentalmente com a justiça militar. A partir desse projeto, a justiça militar é quem passará a permitir a investigação de crimes terroristas na internet. Acontece que um crime terrorista na internet, para determinar que um crime é terrorista, precisa ser investigado todas as movimentações de uma determinada pessoa, e que agora poderá ser feitas simplesmente com a autorização da justiça militar. Isso implica em que todas as redes sociais, em todos os níveis, desde WhatsApp, Facebook, Skype, que são as redes norte-americanas, que já se encontram hipercontroladas pela NSA, a isso se agregam outros mecanismos de redes sociais, como, por exemplo, jogos em rede, sites de relacionamentos, etc. Ou seja, é bisbilhotagem levado ao extremo. E, nesse sentido, o que nós temos como fator fundamental é que quem controla a internet no Brasil, de fato, quem controla toda a espionagem no Brasil de maneira concentrada, é o Gabinete de Segurança Institucional. E o Gabinete de Segurança Institucional, montado de novo a partir do governo Temer, a partir de uma série de decretos, que começam em 2018, fundamentalmente, ele recentemente fez uma série de acordos formais com a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, NSA, e com a CIA, e que lhe permite, portanto, a partir desses acordos, usar as ferramentas que Edward Snowden, que é um ex-agente da CIA e da NSA, que se encontra exilado em Moscou, chegou a revelar. Então, dessa maneira, o GSI ele consegue não somente entrar nas várias redes sociais e bisbilhotar tudo, sino que também consegue clonar contas, clonar celulares, se fazer passar por você e injetar frases
que eles bem entenderem, ou falas, ou que eles bem entenderem, atribuindo-las a você. Então, se o GCI injetar uma frase dizendo, se fazendo passar por você, de que você está pretendendo organizar um ato terrorista, botar uma bomba não sei aonde, ou qualquer coisa parecida, em cima dessa manipulação, você poderá vir a ser condenado pela lei antiterror, aprovada durante o governo Dilma, em 2014. E a lei antiterror prevê penas muito mais fortes que as consideradas pelo Código Criminal, Código Civil, que podem jogar em um truque desses qualquer um na cadeia por décadas. Isso é uma coisa muito grave. Mas o que é mais grave ainda é o jogo que está sendo feito pela esquerda oportunista. Então, nós vemos, por exemplo, que essa lei, que é um fechamento brutal da internet com um controle digna de dar inveja a Hitler, nazista, ela também vai passando por uma série de comissões, nem vai ser aprovada em plenário, comissões aonde tem a participação de deputados do PT, do PCdoB. Já passou por uma comissão, deixa eu ver o nome aqui, Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, onde tem membros do PT, do PSB, do PSOL e do partido Rede de Marinha. E ainda vai passar pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e pela Comissão de Constituição e Justiça. E esses parlamentares não têm dito nada sobre essa lei que está passando praticamente na clandestinidade. E quando aprovada, nos deixa num grau de exposição terrível. Qualquer um de nós pode ser preso por décadas em cima de um truquezinho com as ferramentazinhas da NSA e da CIA, promovido pelo Gabinete de Segurança Institucional. E o pior, ainda mais grave, é que a deputada pelo Distrito Federal do PT, Érica Cocai, ela está promovendo um outro projeto de lei, o 2496 de 2019, sob a desculpa de combater os crimes contra as minorias. Crimes de misoginia contra as mulheres, contra os negros, contra os gays, etc. E esse projeto de lei contém alguns pontos que coincidem, casam totalmente com o projeto de lei do governo Bolsonaro, impulsionado pelo deputado Medeiros. Tem um ponto nesse projeto de lei onde a deputada Érica Cocai coloca, olha que grave isso aqui, não somente que a investigação desses crimes tem que ser feita de maneira aberta na internet, o que implica é que tem que ser investigado tudo, ou seja, dando um poder brutal de violar qualquer tipo de individualidade, sino que coloca que deve ser promovida a cooperação internacional para prever esse tipo de crime, ou combater esse tipo de crime. O que isso significa? Que a polícia brasileira, controlada pelo GSI, Gabinete de Segurança Institucional, poderá promover acordos com quem já os tem. Ou seja, com a Agência de Segurança Nacional norte-americana e com a CIA. Ou seja, esse projeto, promovido pela ala direita do PT, que inclusive está tomando conta do partido, casa com o projeto da direita, esquerda e direita,
batendo na população com o mesmo objetivo, a serviço do imperialismo. Objetivamente é isso. Então, nós temos uma situação gravíssima, onde o regime do Brasil já é um Estado policial militar nesse momento e que se prepara, está sendo estruturado, já foi praticamente todo estruturado para entrar em ação, porque se prevê, obviamente, que em cima dos brutais ataques que estão sendo impostos contra a população brasileira, nós vamos ter no próximo período um movimento de massas. E eles, por meio de colocar em pé esse time, dessa maneira pretenderá enfrentar esse movimento de massas como sempre o fez. O que sempre fez? Descabeçou o movimento, colocando fora de combate, por toda uma série de mecanismos, as lideranças. Isso precisa ser amplamente denunciado e precisa ser discutido entre a esquerda democrática e principalmente a esquerda revolucionária o que fazer. A situação é extremamente grave. O próprio PT, nesse momento, está sendo transformado num partido basicamente integrado ao golpe, à direita. O grupo Mensagem ao Partido do PT, ele está se preparando para tomar a direção do PT no congresso que vai acontecer no final do ano, colocando o Haddad ali como presidente do partido. Isso é um dos motivos também porque a movimentação pelo Lula livre, ela está totalmente paralisada. Há um jogo político aí, onde essa direção de direita, que está tomando conta do PT, pretende se converter num dos 4 partidos consentidos por essa ditadura policial militar, 4 partidos que foi o que o próprio general Hamilton Mourão colocou em declarações nesses dias. Isso aqui precisa ser fortemente denunciado, porque ele está com a exceção de pequenos grupos totalmente camuflado e passando na clandestinidade, e é gravíssimo em relação ao mínimo de liberdades democráticas que ainda existem no Brasil.